Olá a todos, meu nome é Carlos Castro Vieira Quaresma, eu sou o autor do trabalho intitulado Caracterização e Produção de Carvão Adsorvente de lodo de ETA e Aplicação na Dissolução de CO2. Os demais autores desse trabalho são Maiara Ivandria Barbosa Mota, Michael Felipe Batista de Brito, Jéssica Feitosa Cunha e Douglas Alberto Rocha de Castro. Então, introduzindo o assunto, começando pela definição do que seria a ETA. A ETA nada mais é que a extração de tratamento de água, né? É onde a gente aplica processos de tratamento de água, né, a partir de uma água bruta, que geralmente deriva aí de fontes naturais, ou seja, água de rio, água de lago, né? A gente aplica aqui diversas rotas de tratamento de água. Nesse caso aqui eu trouxe uma figura que apresenta 4 rotas, né? Sendo elas aqui ciclo completo, filtração com pré-floculação, filtração direta, filtração múltipla. Um destaque aqui para o ciclo de ciclo completo, né? Onde a gente realiza aqui todas as etapas clássicas de tratamento de água, sendo elas aqui primeiramente calculação, seguida de floculação, decantação, flotação e por fim filtração. Por que eu destaquei esse ciclo completo? Porque nesse ciclo a gente tem a geração da LETA. O que seria a LETA? A LETA é o lodo GTA, né? E o que é o lodo GTA, né? Andrade 2005 vai definir o lodo como um resíduo, né, proveniente justamente do processo de tratamento de água, né? O processo para se produzir água potável. E esse resíduo ele deriva justamente dos contaminantes presentes da água bruta, né? E Andreoli, em 2003, vai destrinchar esse conceito e vai trazer o conceito de toxicidade, né? Ou seja, na estação de tratamento de água, a gente pode ter, né, resíduos com potenciais tóxicos que são aí derivados justamente tanto do processamento aplicado na, no processo de tratamento de água, quanto também na característica da água bruta. Então, nessa água bruta, a gente pode ter metal pesado, e isso pode gerar um resíduo tóxico. Isso também vai depender da característica, né, físico-química do lodo, ou também da disposição desse lodo. Então, numa estação de tratamento de água, a gente pode ter aqui diversos tipos de lodo, né? E um lodo bastante comum numa estação de tratamento de água é o sulfato de alumínio, né? Que é caracterizado pela composição química dele. Ele apresenta também uma coloração marrom e ele tem uma característica de difícil sedimentação e também flotação no seu estado natural. Eu trouxe aqui uma figura que representa esse lodo, né? Como a gente pode ver na figura 2 aqui, esse lodo representa uma coloração marrom, né? E o destaque aqui para a questão da acumulação de lodos, né, numa estação de tratamento de água. A gente sabe que dependendo da quantidade do quanto a gente processa, né, uma água bruta, a gente pode ter um acúmulo muito grande de lodo. E isso pode gerar uma grande problemática. Porém, se a gente mudar a perspectiva em relação a esse resíduo, a gente pode produzir, na verdade, a partir desse resíduo, um material de valor agregado, né? Tudo depende do processamento, do qual processamento eu vou aplicar nesse resíduo. E um desses processamentos que podem ser aplicados no resíduo de lodo é justamente a pirólise. O que seria a pirólise? A pirólise nada mais é que a decomposição termoquímica de uma matéria-prima. E a gente tem na geração, na pirólise, a gente tem geração de frações, né? A fração gasosa, a gente tem a fração líquida e a gente tem a fração sólida, que geralmente são carvões, né? E um destaque especial a fração sólida, né, que gera carvão, por conta, ele pode ser um material de valor agregado por conta, né, das suas características físicas e também químicas. Então,
é importante a gente caracterizar todo o material que é gerado na pirólise, porque ele pode ser uma fonte, né, de uma possível aplicação industrial, como por exemplo o carvão. O carvão, que é derivado de um processo de pirólise, ele pode ser aplicado, inclusive na adsorção de contaminantes como o dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, que é aí um grande vilão, né, nos tempos de hoje, né, que gera aí o efeito estufa. Então, o objetivo desse trabalho é realizar a caracterização do carvão, né, obtido através do processo de pirólise do lodo, GTA, e uma posterior aplicação com o contaminante dióxido de carbono, né? Então, já vai realizar aqui uma produção do carvão adsorvente para realizar a dissolção de CO2. Então, para isso, inicialmente a gente vai realizar o processamento do lodo GTA, né? Aplicar uma metodologia adequada para se produzir o material de interesse. Então, a gente vai obter o material de interesse, que nesse caso é o carvão, a partir do lodo GTA, e a gente vai seguir, né, para a caracterização da superfície desse material, com vista aí para avaliar se ele é um bom adsorvente ou não, e avaliar também se ele serve para realizar a dissolução de dióxido de carbono. Então, a gente vai fazer ensaios para ver se ele consegue ter uma boa capacidade de dissolução de dióxido de carbono. Metodologia, né? Então, primeiramente, a gente aplicou, né, a metodologia a uma estação de tratamento de água chamado Ponte das Lajes, localizada em Manaus, mais especificamente no bairro Distrito Industrial 2, né? Então, um destaque aqui para essa estação de tratamento é uma estação de tratamento onde vai ser, como já foi citado na introdução, vai sofrer o ciclo completo, ou seja, coagulação, floculação, decantação. Então, depois desse ciclo completo, a gente vai realizar a coleta desse lodo, e esse lodo posteriormente ele vai passar por um processo de preparação. No processo de preparação, a gente vai ter aqui duas etapas, o condicionamento e a impregnação, onde no condicionamento a gente vai realizar a limpeza desse lodo, né, que foi coletado, a secagem na estufa a 100 graus Celsius por 5 horas, o maceramento e o peneiramento. Na impregnação, a gente vai realizar a impregnação com hidróxido de sódio a 2 mol por litro, a uma proporção de 1 para 2, ou seja, uma quantidade do dobro de impregnante em relação aí à massa de lodo. Então, após a etapa de preparação, a gente vai seguir para a etapa de pirólise, né, onde ele vai ser inserido aqui na unidade de processo de pirólise, como descrito nesse sistema aqui, né? O processo de pirólise ele vai se dar através de uma taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto. A temperatura final aplicada nesse processo vai ser de 450 graus Celsius, né? O carvão ele vai ser seco, né, a 110 graus Celsius por 2 horas. Essa secagem ela vai ser aplicada quando a gente realizar a pirólise. Depois que a gente realizar a pirólise, a gente vai lavar com água destilada para retirar o pó fino que tem no carvão, e depois a gente vai realizar a secagem, né, na estufa a 110 graus Celsius. Obtido então o carvão, a gente vai seguir realizando a metodologia, aplicando aqui a parte de caracterização. A gente vai aplicar três diferentes técnicas para caracterizar o carvão. A gente vai aplicar a técnica de espectrometria de fluorescência de raio-x, o FRX, para conhecer os elementos químicos desse carvão. Aplicar a espectroscopia na região do infravermelho contra formato de Fourier, o FTIR, para conhecer os principais grupos funcionais desse carvão. A gente vai aplicar a microscopia eletrônica de verdura, o MEV, para conhecer a morfologia desse carvão. Já no ensaio de dissolução, foi montado um aparato experimental aqui, onde a gente pode perceber através dessa figura um conjunto de válvulas, manômeros e rotômetros para controlar a vazão,
para controlar a pressão dentro da minha coluna. E eu destaquei aqui 3 principais itens nesse aparato experimental, sendo o item 1 aqui o cilindro de dióxido de carbono. Nesse cilindro a gente vai conter o dióxido de carbono a uma concentração de 100 ppm, né? E o item 2 aqui vai ser a coluna de absorção, né? Onde vai conter o material dissolvente, que vai ser o carvão. No item 3 aqui a gente vai ter aqui o sistema de absorção. No sistema de absorção a gente vai utilizar água destilada, né? Para determinar a concentração de dióxido de carbono, a gente vai realizar a titulação após a absorção do dióxido de carbono na água. E por diferenciação, a gente vai saber aí quanto de dióxido de carbono o carvão conseguiu absorver. O meu ensaio vai ser realizado uma vazão de 0,33 litro por minuto de gás de dióxido de carbono. A concentração do gás usado nesse ensaio vai ser de 100 ppm de dióxido de carbono. A temperatura vai ser a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. E a massa de dissolvente vai ser de 12 gramas. Então, os resultados. Primeiramente, a gente obteve resultados através do processo de pirólise, né, onde na tabela 1 a gente pode perceber aqui que as frações mássicas, em relação às frações mássicas da fração sólida, da fração líquida e da fração dos gases não condensáveis, a fração sólida aqui é a fração majoritária, né? Significa que a metodologia aplicada à temperatura, a taxa de aquecimento, o impregnante, favoreceu aqui uma maior massa de fração sólida, significa uma característica positiva do meu processamento. A gente obteve mais quantidade de carvão. Agora, em relação à composição química, na análise de FRX, né, por meio da tabela 2, a gente consegue perceber que não houve tanta mudança aqui em relação à composição química do lodo impregnado e de um lodo puro. A gente também consegue perceber que majoritariamente todos os elementos químicos que compõem aqui os dois, né, o lodo puro e o lodo impregnado, são óxidos, né? São óxidos, primeiramente óxido de alumínio, óxido de silício e óxido de ferro. Agora, em relação à análise de FTIR, a gente consegue perceber que também, né, o carvão somente puro, né, sem impregnante, ele também não teve tanta mudança em relação ao carvão utilizando o impregnante. Agora, em relação aos resultados de MEV, de microscopia eletrônica de verdura, a gente consegue ver aqui a morfologia do carvão, né, a mil de magnificância. Agora, aproximando uma escala mais próxima dessa superfície, a gente consegue ver aqui um detalhamento de uma superfície que tem poros aqui irregulares. A gente tem também uma característica importante aqui, a gente conseguiu achar uma parte cilíndrica aqui que pode ser caracterizada como um poro, né, que pode facilitar aqui a entrada de gás e assim ser dissolvido através da área interna desse gás. Agora, em relação aos resultados de adsorção, resultados de ensaio de adsorção em leito fixo, a gente tem aqui a caracterização do carvão, da coluna de leito fixo, né, onde o leito fixo tem um diâmetro de 1,8 centímetros, o comprimento da coluna desse leito fixo é de 14,2 centímetros, o volume desse leito é um volume de 36,13 centímetros cúbicos, a massa de solvente é uma massa de 12 gramas, como foi citado anteriormente, a densidade desse leito é uma densidade de 0,33 gramas por centímetro cúbico. Agora, analisando aqui a curva de ruptura, a gente consegue perceber que o carvão obteve uma curva de ruptura aqui em torno de 0,4, né, da concentração de saída pela concentração de entrada, e obteve uma saturação aqui em torno de 0,8. Ou seja, avaliando agora em função do tempo, a gente percebe que a curva que o nosso carvão atingiu o tempo de ruptura de aproximadamente 15 segundos, né? E
O ponto de saturação ocorreu aqui entre 40 e 50, aproximadamente 45 segundos, para o carvão impregnado a 450 graus Celsius. Obrigado a todos, essa foi a minha apresentação.